Após o Tribunal Superior Eleitoral cassar a candidatura do ex-prefeito de Guatapará, a cidade já se organiza para a nova eleição. O pleito está marcado para o dia 3 de agosto. Voltar às urnas é o assunto entre os moradores da cidade de Pacata, no interior paulista. Ninguém de nós sabia, nem eu, nem meu marido, né? Eu moro aqui quase há 50 anos. Aí pegou a gente de surpresa mesmo. E deveria ter corrido certo, né? Não ter mudado, né? Devia ter feito tudo certinho para não dar... Aconteceu o que aconteceu, né? Em meio à instabilidade política e à tranquilidade de Guatapará, moradores enfrentam desafios no dia a dia com os serviços públicos. Esse asfalto daqui para Rincão, que nunca sai. A turma passando numa ponte de antiga estrada de ferro. Que a ponte que tinha aí caiu, nunca mais arrumaram. Nem sei quantos anos faz que caiu essa ponte. Falta muita coisa, filho, principalmente médico, a gente não tem. Sofre com remédio, farmácia, tudo caro. Desafio aceito pelo prefeito Francisco Frediano Filho, que de forma interina trabalha para que a máquina pública continue funcionando. Desde que o ex-prefeito Ailton Aparecido da Silva teve a candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou nascido e criado aqui, entendeu? Então eu tenho um amor muito grande pelo nosso município e então eu estou dando meu tudo para fazer o bem para a população. Segundo esse advogado, a atuação do prefeito interino é fundamental até que novas eleições aconteçam. O prefeito interino é só uma nomenclatura para determinar que não é um prefeito eleito, que não foi um prefeito que foi escolhido para o povo, pelo povo, mas devemos deixar claro que este prefeito que hoje está no cargo tem as mesmas responsabilidades de um prefeito eleito, ou seja, está passível de análise de suas contas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal. Guatapará já se prepara para novas eleições que têm data definida. No dia 3 de agosto, eleitores voltam às urnas para escolher o novo representante. A cidade pode ter 3 candidatos. O estágio atual para a eleição complementar é a convenção, que define os candidatos a prefeito e vice, além das coligações. Depois, o próximo passo é o registro das candidaturas no cartório eleitoral no mês seguinte. No Brasil, o processo eleitoral, ele dá a possibilidade de eleições serem realizadas fora da data pré-determinada, em casos como esse de Guatapará, onde o prefeito eleito teve sua candidatura não registrada pelo sistema eleitoral. E essas eleições, que são complementares, elas têm a mesma regra e as mesmas responsabilidades da eleição principal. Na eleição complementar, algumas regras devem ser seguidas durante a campanha. Os candidatos podem realizar propaganda por cartão e de casa em casa, mas não podem fazer a divulgação com carro de som, exceto em carreatas e passeatas pré-comunicadas pela Justiça Eleitoral. As novas eleições acontecem depois que o TSE indeferiu o registro do ex-prefeito Ailton Aparecido da Silva, do MDB, por inegibilidade reflexa. O tribunal entendeu que o cargo configuraria um terceiro mandato, já que o pai de Ailton, Juraci Costa Silva, também foi prefeito e morreu durante o segundo mandato consecutivo. Enquanto isso, a expectativa é que melhorias sejam feitas em Guatapará até a realização das novas eleições. O que está faltando agora é ajustes e com pouco tempo que eu estou aqui, a gente não vai conseguir, você entendeu? Mas o que está faltando é ajuste, porque o município está andando bem. Edson Ferreira, de Guatapará, para o Jornal da Clube. A gente reforça então, as eleições complementares estão marcadas para o dia 3 de agosto e a propaganda eleitoral será permitida já a partir do próximo dia 5 de julho. E para continuar falando sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado Kalel Dornay, que ele que é inclusive especialista nessa área do direito eleitoral. Kalel, bem-vindo com a gente aqui mais uma vez. Quais são os cuidados, então, que esses candidatos devem ter nesse período até a eleição no dia 3 de agosto? Kalel, ótima tarde. Boa tarde a todos. Estamos diante, então, de uma eleição suplementar na cidade de Guatapará. As regras dessas eleições, elas são idênticas às regras das eleições normais que a gente está acostumado e que ocorreram em 2024. Alguns cuidados, todavia, eles devem sempre ser ressaltados, porque diversas vezes nós vemos aí propagandas irregulares. Por exemplo, outdoor, propagandas que divulguem fake news, carros de som com carreatas desacompanhadas do candidato,
toda forma de cooptação de servidores públicos, uso de bens públicos para realização de atos de campanha, tudo isso é considerado ilícito pela legislação eleitoral e deve, portanto, ser evitado. É um cuidado que os candidatos devem manter. Regras eleitorais vão precisar ser seguidas por esses candidatos numa eleição suplementar como essa de Guatapará. Basicamente é a mesma coisa como uma eleição tradicional comum em todo o país? Basicamente é a mesma coisa, sim. A peculiaridade é que numa eleição comum, nas eleições tradicionais, nós estamos acostumados com políticos que começam a fazer sua campanha, a planejar suas campanhas muito antes do tempo necessário, né? Ou seja, lá em janeiro, o candidato já está se precavendo, já está formando aí a sua base, já está pensando em quem vão ser os seus cabos eleitorais. Quando você tem uma campanha suplementar, você tem um tempo muito mais curto para planejar tudo isso. Então você vai ter, com certeza, aí campanhas que, mesmo seguindo as mesmas regras, elas obedecem a uma dinâmica mais rápida, a uma dinâmica diferente. Agora, o que acontece de fato com a administração pública até que nós tenhamos a posse do novo prefeito? Essa é uma ótima questão, porque por vezes o cidadão ele fica confuso em relação sobre quem está administrando a cidade. Toda vez que você tem um prefeito cassado numa situação em que ainda não há alguém legitimado para assumir, você tem a figura do prefeito interino. Esse prefeito interino ele não goza da legitimidade democrática, uma vez que ele não foi eleito para o cargo do Poder Executivo. Mas ele tem sim as mesmas responsabilidades do prefeito. Então ele vai ter que estar sujeito à mesma lei de responsabilidade fiscal, ele vai responder perante o Tribunal de Contas e perante a Câmara a respeito das suas contas e seus atos de gestão, mas é normal que ele não tenha liberdade para executar algumas políticas públicas, tanto pelo fato de ele não gozar dessa liberdade, dessa legitimidade democrática, como também pelo fato de não haver tempo para que ele proponha um programa de governo. Então, basicamente, a função dele é organizar as eleições e manter o município em ordem até que o novo prefeito assuma. Agora, de fato, né, a cassação de um prefeito impacta muito a confiança da população local. Sem dúvida. Como a gente viu na matéria, a gente está diante aí de uma situação bastante dramática na cidade. A partir do momento que você tem uma cassação, você coloca realmente em dúvida todo o processo eleitoral. Mas a gente deve lembrar também que a justiça eleitoral ela foi muito rápida e muito célere, no sentido de, demonstrada a inviabilidade dessa candidatura, ou melhor dizendo, a inelegibilidade do candidato, rapidamente foi marcada uma eleição suplementar. Kalel Dornay, que agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Um abraço, boa semana e até mais. Obrigado, boa semana a todos.